ações. Que Deus abençoe a todos. Vamos, então, à leitura do texto sagrado nesta hora, que está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, quando a palavra do Senhor nos diz assim: de novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu evangelho que é tão precioso e caro ao nosso coração. Tua palavra é verdadeira, e que bom, meu Pai, que nós hoje temos acesso à Bíblia Sagrada na nossa língua, para entendermos quem tu és, ó Deus querido, para não termos uma visão, uma imagem deturpada de quem é o Senhor. Por isso nós louvamos a ti e te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de expor o texto sagrado, ó Deus, aos nossos irmãos. Abençoa-nos, Pai, nos trazendo iluminação dos altos céus, pois queremos falar da tua palavra e não de nós mesmos. É assim que nós te oramos e te agradecemos, porque o fazemos em o nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, na noite de hoje, falando a respeito desta parábola, eu gostaria de dizer a vocês, inicialmente, que Jesus falava constantemente através de parábolas, mas não era apenas Jesus que o fazia. Também os rabinos se valiam das parábolas para também trazer instrução aos seus discípulos. E Jesus entendia que as parábolas tinham uma aplicação rápida e um entendimento muito facilitado. Por quê? Porque ele se valia justamente daquilo que era do dia a dia das pessoas, o que era corriqueiro, o barco, o peixe, o sacerdote, as festas, como aqui no caso, uma festa de casamento, para ensinar uma lição espiritual. Então, ele usava de elementos naturais da cultura para trazer uma lição espiritual às pessoas. E a parábola que nós temos à nossa frente, eu diria para você que Jesus a conta com o propósito de demonstrar que as autoridades, tanto políticas como religiosas, de Israel, elas estavam completamente equivocadas, elas não foram capazes de reconhecer nele, Jesus, o Messias prometido à casa de Israel. Então, a nação de Israel não compreendeu o seu papel dado por Deus de receber, reconhecer o Messias e também levar este conhecimento a outras nações. Outra coisa importante de dizer aos amados é que essa ideia do rei como uma referência a Deus já era conhecida e comum dentro da religião e da cultura hebraica daquela época. Então, todos já olhavam dessa forma. Também havia uma ideia promovida, inclusive, pelos rabinos, porque está na Bíblia Sagrada, está, por exemplo, em Isaías, capítulo 25, versículo 6, a ideia de um grande banquete messiânico.
Então, o texto diz em Isaías 25:6, o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Isaías 25:6. Ou seja, o texto que nós estamos lendo hoje, ele também tem um contexto escatológico, ele aponta para a conclusão de todas as coisas, e momento no qual o nosso Deus realmente promoverá um banquete. E um banquete fala de festa, de alegria, de felicidade. O reino de Deus é, de fato, de alegria no Espírito Santo, como diz a Bíblia Sagrada. E é importante dizer para vocês ainda que as festas de casamento naquela época, elas eram festas que duravam 7 dias. E quem já se casou ou pretende se casar, há de entender que qualquer festa, por mais simples que seja, ela vai necessitar grandes investimentos. Toda festa é necessário que os noivos ou a família venham gastar recursos elevados. Imagine uma grande festa. Então, é o que nós temos diante de nós na noite de hoje. E o texto nos diz que ele enviou seus servos para convidar pessoas à festa. Olha que coisa, um rei convidando os seus súditos para virem à festa. E os servos, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, eles eram pessoas muito importantes naquele momento, eles eram emissários do rei. Então, eles estavam no extrato social numa posição elevada. E, obviamente, algumas pessoas estavam acima deles, nobres, mas os servos, eles tinham um papel importante porque eles não falariam deles mesmos. Eles iriam levar a mensagem do rei. E, obviamente, você já entendeu aqui que quando nós estamos falando em rei, nós temos que pensar no nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E aí, meus amados irmãos, o que aconteceu nessa história? Eles levaram convite, e naquele período os convites deveriam ser feitos com antecedência, as pessoas deveriam confirmar a presença para que o anfitrião pudesse se preparar, para que nada faltasse ao casamento, ainda mais o casamento de um rei. Não poderia acontecer o que aconteceu, por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, quando o vinho acabou. Então, para que não houvesse nem tampouco desperdício, nem tampouco também a ausência daquilo que seria necessário para que a festa fosse alegre, fosse, de fato, algo a contento de todos, era necessário uma previsão. E, para essa previsão, era necessário que, antecipadamente, se confirmasse a presença no evento, no casamento. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, veja comigo, no versículo de número 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Não é qualquer festa. E aqui nós temos que pensar em Deus Pai e nós temos que pensar em Jesus Cristo. Diz o texto ainda, meus irmãos, quando nós chegamos no verso de número 4, enviou ainda outros servos dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Neste segundo momento, seria um momento em que tudo já estaria preparado e que os emissários do rei, os seus servos, iriam convidar a todos para realmente comparecer. E dizer que não iria à festa nesse exato momento seria, de fato, uma profunda ingratidão, uma descortesia, seria algo terrível, socialmente falando. E quando nós olhamos que, mais uma vez, o convite é feito, a lembrança do convite está aí no versículo de número 4, nós percebemos uma grande paciência, uma demonstração da paciência de Deus, da tolerância para com aqueles que deliberadamente não estavam dispostos a comparecer à festa. Ou seja, o rei da parábola, assim como o nosso Deus, ele é extremamente longânimo conosco. Por vezes, nós não estamos muito aí para o seu chamamento. Muitas pessoas ouvem o evangelho, mas não querem abraçar a fé. Algumas pensam que não precisam do evangelho.
outras fazem desdém da mensagem do Evangelho, dizendo que é uma mensagem ultrapassada, que não é uma mensagem para os nossos dias. Mas a mensagem continua sendo valiosa para os dias atuais. E esse grande rei continua a chamar pessoas para a festa de banquete do seu filho. E a palavra do Senhor, ela nos diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O chamado continua a ser feito, assim como nós estamos vendo aqui na parábola à nossa frente. E quando chegamos ao verso de número 5, mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Aqui nós vemos duas coisas. O primeiro deles trabalhava no campo, talvez tivesse, de fato, muitas tarefas, não pudesse se ausentar por 7 dias. Mas o que acontece é que era o chamado do rei. E ele diz que não tem como ir e vai para o seu campo. Ou seja, ele tinha outras prioridades. Ele olha com um certo desdém para o convite recebido. Tinha algo de maior valor, de maior importância para ele fazer. E o outro também. O outro, ele vai para o seu negócio. Ou seja, ele tinha os seus afazeres. Ele tinha aquilo que para ele era o mais importante, era o mais necessário, era aquilo que ele deveria se dedicar. E quando nós pensamos em nossos dias, nós vemos também um grande número de pessoas, tirando, é claro, aqueles que atuam em necessidades essenciais, aqueles que precisam trabalhar aos domingos, como, por exemplo, os médicos. Mas existem pessoas que elas estão completamente alheias a Deus, ao culto, elas não se importam. Não estamos falando aqui de pessoas que estão vivendo um momento avesso, pessoas que estão com alguma enfermidade, alguma dificuldade que as impossibilite a priorizar as coisas de Deus. Mas nós sabemos, sim, que existem pessoas na sociedade que elas estão muito mais preocupadas com os seus negócios do que propriamente com a espiritualidade, com Deus, com a vida eterna, com tudo aquilo que o Senhor tem como proposta para esse reino tão maravilhoso, que é um reino de paz, que é um reino de alegria, de uma alegria que mais ninguém pode proporcionar, uma alegria perene, constante, que adentrará, inclusive, a eternidade. E, então, alguns foram indiferentes ao convite do rei. Outros foram para os seus negócios, tinham outras prioridades, como eu acabei de falar. Mas o texto vai nos mostrar ainda algo mais grave. Outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. Ainda há aqui um terceiro grupo de pessoas convidadas, que agem com truculência, com violência e matam, inclusive, aqueles que foram enviados pelo rei. E aqui nós podemos pensar, já aplicando o texto, na Bíblia Sagrada, quando ela diz que Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ou seja, Jerusalém, o povo de Israel, aqueles que, de fato, desprezaram os profetas, desprezaram todos aqueles que vinham com a mensagem do rei, a mensagem do reino de Deus, uma mensagem excelente, esplendorosa, e eles não quiseram ouvir. E, portanto, confrontados em seus pecados, preferiram matar os profetas a ouvir a mensagem e se arrepender e se voltar para Deus. Então, veja, o que aconteceu diante do convite tão maravilhoso de um rei que convida não convida aqui, no caso, a autoridade, não está tão preocupado com isso, mas ele está chamando as pessoas para virem ao banquete que será prestado ao seu filho. E quando o texto prossegue um pouco mais, no versículo de número 7, depois de tanta bondade, tanta generosidade, tanto amor desse rei para com os seus súditos, o versículo de número 7 fala que o rei ficou furioso. Veja você que, se o rei aqui ele aponta para a pessoa de Deus Pai, nós vemos que existe uma face de Deus também de fúria, de ajuste de contas, de justiça. E diz o texto que o rei ficou furioso. Ou seja, não pense você que a tolerância do nosso Deus, que a benevolência, que a longanimidade não terá fim. Não. Deus há de executar o juízo diante de tanta maldade que foi perpetrada contra aqueles que levaram a mensagem do seu reino
a nação de Israel e também hoje levam a mensagem em tantos lugares do mundo e, às vezes, colocando em risco a própria vida. Muitos missionários morrem em terras estrangeiras. E aí, meus irmãos, o rei também ficou furioso. A sua paciência se esgotou. E o que isso tem a ver aqui? O que eu posso explicar mais a vocês? Diz o texto ainda, veja comigo, que ele, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. No versículo 7, Jesus fala nesta parábola a respeito do ano 70 da era cristã. Ele prevê algo que vai acontecer, ou seja, a destruição de Jerusalém e do templo. Então, Deus aplicando a justiça diante da posição de Israel de não reconhecer, de não se voltar para o Messias e fazer descaso. E é justamente aqui, no texto bíblico que nós estamos lendo, que nós vemos isso acontecer, né? O rei convida e as pessoas não estão nem um pouco interessadas em comparecer à festa. Esse quadro é o quadro da nação de Israel, que rejeitou a Deus, que rejeitou a mensagem de salvação, o seu Messias prometido. E aí, obviamente, a vontade de Deus sempre foi salvar pessoas de outros povos. E agora nós vamos verificar de maneira extensiva que esse convite, ele não é um convite que é segregado à nação de Israel, que é um convite apenas para a nação de Israel, mas é um convite extensivo para todos os povos, línguas e raças, como nos ensina o Apocalipse. E aí o versículo de número 8. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Obviamente, meus irmãos, pessoas que recebem um convite tão maravilhoso, um convite para o casamento. E eu digo para você que até um casamento em nossos dias. Diz que vai e na hora H não comparece, tendo tudo já preparado, a mesa posta. Realmente é uma atitude deselegante, é uma atitude impensável e, obviamente, que gera frustração e tristeza no coração do anfitrião. E aqui, meu amado, minha amada, tudo estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Eles rejeitaram o convite para a festa. Eles não aceitaram Jesus e não também reconheceram aqueles que vieram anteriormente, os profetas. E quando chega no versículo de número 9, esse convite se alarga. A vontade de Deus de salvar é tão grande que é demonstrada numa generosidade ímpar por conta do rei. Um rei que diz que deve chamar todos os súditos, não importa quem sejam eles. Versículo 9, vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Ele não faz distinção, ele manda convidar a todos que estivessem no caminho. Ou seja, um convite que foi um convite para uma festa que estaria começando naquele exato momento. Não haveria tempo para que ninguém se arrumasse de forma condizente para uma celebração assim, para o casamento e o casamento do filho do rei. Mas isso também aponta para a realidade que os nossos recursos, que as nossas roupas, elas são insuficientes, como também as roupas de folhas produzidas pelos nossos pais lá no Éden, Adão e Eva, também eram insuficientes. Quem pode e deve nos cobrir é o Filho de Deus, é o único que pode, na verdade, perdoar as nossas ofensas e os nossos pecados e nos inserir neste reino maravilhoso de paz, justiça e alegria. E aí, meu amado, minha amada, o texto vai dizer, no versículo de número 10, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E aí eu digo para você, está sobre nós a ordenança de evangelizarmos as nações, as pessoas que estão à nossa volta. O ide de Jesus. E nós precisamos chamar todas as pessoas. Não podemos atuar de forma seletiva, tentando encontrar na nossa mente uma previsão de quem seriam os eleitos ou não. Nós devemos pregar para todos. Não podemos discriminar ninguém, nem pela cor da pele, nem pela opção sexual, nem tampouco pela sua intelectualidade, pela sua formação.
Devemos pregar o evangelho para todas as pessoas, pregar também para aqueles que são corruptos, aqueles que também optaram pelo caminho do roubo, do furto, das drogas, enfim, não importa, sem distinção. Chamar aqueles que já se consideram e são considerados maus, porque é evidente que são maus, mas também convidar aqueles que se acham bons, embora não sejam de verdade, porque não existe um bom sequer. Todos foram maculados pelo pecado. Então, nós devemos chamar a todos, bons e maus, chamar a todos. A sala do banquete ficará lotada, porque Deus quer salvar pessoas ainda nos dias atuais. Deus está salvando em meio a um tempo tão difícil como o nosso, tão conturbado, de ideias tão diferentes. A mensagem do Evangelho ainda faz sentido ao coração dos eleitos de Deus. E nós somos os emissários, os servos, que devem levar a mensagem. Então, diz o versículo 7, que eles convidaram a todos, bons e maus, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, Deus vai salvar muitas pessoas. Deus está salvando muitas pessoas. Sabemos que Ele não salvará a maioria das pessoas, como nós vemos a população do mundo em todas as épocas. Mas sabemos, sim, que Deus tem os seus eleitos em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os países, em todas as culturas. Deus tem os seus eleitos e nós precisamos comunicar a sua mensagem às demais pessoas. A igreja precisa, nesses dias, assumir esse papel tão maravilhoso, um papel que Deus nos concedeu de grande valor, que nós não merecemos, de levar a sua mensagem às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que passam pelas estradas, pelas encruzilhadas, que estão à nossa frente, em nosso trabalho, em nossa rua, no elevador, não importa onde. Nós precisamos evangelizar para que os eleitos sejam, de fato, encontrados, que os eleitos tenham, de fato, a oportunidade de reconhecer que carecem e precisam de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Ele é o centro da nossa mensagem. Irmãos amados e queridos, este período que estamos vivendo, o período do Advento, bem como o Natal, é um período também propício para a evangelização. Os corações estão mais quebrantados. Mesmo aquelas pessoas que não são religiosas, não são afeitas à religião, elas estão com o coração um pouco mais compungido, mais sensibilizado. Algumas estão se fazendo perguntas sobre a razão de ser e de existir, o porquê de estarem aqui, para onde vão, se faz ou não faz sentido a vida. A mensagem do Senhor, ela é urgente. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Obviamente, o convite foi um chamado às pressas. Então, quem forneceria as roupas? O rei. O rei, nesses casos, ele fornecia a roupa, principalmente quando se tratava de pessoas humildes, e ainda mais num convite feito às pressas. Então, quando nós olhamos para essa história e vemos que ele notou, versículo 11, que havia ali um homem que não estava com a veste nupcial, o que ele percebeu foi o seguinte: essa pessoa fez descaso da roupa que eu, como rei, forneci. Então, embora todos tivessem sido convidados apressadamente, mas todos eles receberam a roupa apropriada para um evento como aquele. Isso demonstra que a roupa fornecida pelo rei, ela aponta para a nova roupa que é fornecida pelo nosso Deus em Cristo Jesus. A justiça de Cristo creditada a nós, imputada a nós. Nós recebemos uma veste nova. E aí nos traz à memória um texto que nós iremos rever em breve, que é a parábola do filho pródigo. E quando nós lembramos do filho pródigo, nós lembramos que quando o pai o viu ao longe, parece que o pai todo dia olhava para ver se ele vinha. Parece o olhar do pastor quando ele olha pela janela para ver se aquele irmão, se aquela irmã virá ao culto na manhã ou não, na manhã de hoje, como, por exemplo, eu fiz. E aqui, meus irmãos, quando nós lembramos da parábola do filho pródigo,
a gente lembra que vinha ele longe ainda, e o pai, naquela expectativa, vai ao encontro dele e o abraça, e o beija, um sinal de reencontro, de perdão, de reconciliação. Ele não discute a relação. E ele coloca um anel no dedo, ele coloca também sandália nos pés, o anel no dedo, o símbolo da aliança, a sandália nos pés, uma demonstração clara de que o filho era filho, não era escravo, porque o escravo andava descalço, mas o filho não. E a roupa nova. A roupa tinha que ser trocada. Não poderia ser aquela roupa suja, desgastada pelo tempo, aquela roupa que for usada em tantos eventos perniciosos, onde ele gastou a riqueza de seu pai, que era a sua parte na herança. O Senhor Jesus nos dá uma roupa nova. Ele nos limpa das nossas mazelas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós temos uma roupa nova que é fornecida por Deus através da obra meritória de Jesus Cristo e não da nossa obra, de maneira alguma. É o Senhor Jesus que, de fato, merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, na verdade, aquele homem, esse que foi notado pelo rei, ele rejeitou propositalmente a disposição graciosa do rei. Meus amados, eu falo com tristeza que em dias como os nossos, muitas pessoas estão depreciando o convite feito por Jesus Cristo, pelo nosso Deus, para a salvação. Muitas pessoas, elas estão preferindo outras coisas na vida, estão priorizando outras necessidades, algumas até legítimas, mas nenhuma delas tão importante, tão significativa como o chamado do Rei dos Reis, como chamado para a salvação. E aí, meu irmão e minha irmã, Isaías 61:10 também fala sobre isso. Aqueles que representam, na verdade, o abandono, aqueles que desprezam a justiça que Deus oferece, e no nosso caso, no Novo Testamento, a justiça que Cristo oferece a cada um de nós. E muitos o fazem por quê, meus irmãos? Pela sua própria justiça, o que nós chamamos de justiça própria. Romanos 10:3 nos diz: não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Pessoas que achavam e diziam e dizem ainda hoje: eu não preciso de Deus, eu não careço dele, eu não preciso de salvação, porque eu não sou ex-coisa nenhuma. Eu sou um homem bom que cumpro meus deveres. Deveria continuar fazendo isso, mas deveria reconhecer que precisa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que precisa de Deus, que precisa da atuação do Espírito Santo para gerar vida nova em seu coração. E Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9, também falam a respeito da mesma coisa. Os dois versículos falam a respeito da mesma coisa. Paulo dizendo: na verdade, considero tudo por perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer Jesus Cristo revelado na Bíblia Sagrada é um privilégio inenarrável, é algo de valor supremo, e nada no mundo pode e deve nos separar desse amor, dessa prioridade que é Jesus Cristo. Ele é o nosso bem maior. E aí ele fala: por causa dele perdi todas as coisas. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Numa outra versão, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé. Ou seja, a justiça que nos foi creditada por Cristo, não uma justiça própria, algo produzido por nós, por esforço, por nossa capacidade, competência. Não, Paulo diz que não. Ele julgou tudo como perda, como esterco. Todos os privilégios que ele possuía, Paulo, como alguém tão importante no judaísmo, tudo isso por conta da sublimidade do chamado de Cristo. E em dias como os nossos, nós precisamos bater muito nessa tecla, chamar a atenção das pessoas sobre a importância e o valor do Evangelho e de Jesus Cristo. E no versículo 12, perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu.
Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Obviamente, aqui o texto está falando a respeito da punição que será dada àqueles, como no caso da passagem, a nação de Israel, os líderes de Israel da época, que não abraçaram a fé e não reconheceram Jesus Cristo, e também desprezaram os profetas que vieram antes de Jesus Cristo. Então, esses, o Senhor há de fazer justiça, porque eles não aceitaram o convite tão generoso que lhes foi feito. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu digo a você, nós precisamos comunicar esse evangelho. É tarefa nossa, para que as pessoas acordem. A pregação do evangelho, ela cumpre 2 papéis. O primeiro deles, identificar aqueles que são, de fato, eleitos de Deus, chamados por Deus. E, em segundo lugar, ela também vai nos mostrar aqueles que rejeitaram, tendo a oportunidade, que rejeitaram claramente, declaradamente, não querer a salvação, não querer Jesus Cristo. Então, a pregação do Evangelho torna aqueles que rejeitaram a pregação indesculpáveis diante de Deus. Não haverá desculpa. Veja que esse que foi encontrado na sala sem as roupas apropriadas, diz o versículo 12, ele emudeceu. Não haverá nenhuma resposta a ser dada. Não haverá argumentação diante de uma obra tão maravilhosa realizada por Cristo. E ainda assim, haver a indiferença humana, o descaso humano diante de um convite tão maravilhoso daquele que se entregou por nós, que desceu da sua glória, que nasceu de forma simples e humilde, que caminhou entre nós, que se entregou numa cruz para nos propiciar a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna. Mas ele não ficou detido na morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele há de vir. E haverá um momento em que Deus, em Cristo, há de acertar contas com a humanidade. Tamanho descaso que estão cometendo em relação a ele e ao seu evangelho. E quando chegamos ao versículo 14, o texto fala, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui eu quero explicar uma coisa muito importante. Muitos são chamados. É o chamado externo. Nós, como aqueles servos do rei, nós precisamos levar a mensagem a todas as pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então, é o chamado externo. Eu prego para todos, indistintamente. Eu prego para o bom e você prega também para o bom. Eu prego para o mal e você prega para o mal. Nós não julgamos antecipadamente ninguém, não é o nosso papel. O nosso papel como arautos do Senhor é comunicar o evangelho da salvação para todas as pessoas, indistintamente. Todas devem ouvir a mensagem do evangelho. Mas o texto fala, mas poucos são escolhidos. Aqui fala agora do chamado interno. A pregação é para todos, e devemos pregar para todos. Mas nem todos esse evangelho fará sentido. Nem para todos esse evangelho terá, de fato, a graça de ser bem recebido. Porque muitas pessoas, elas terão um coração endurecido, com as suas desculpas, com os seus raciocínios humanos, querendo entender Deus dentro da perspectiva meramente humana, caída ainda por cima, para piorar a história. E essas pessoas, o evangelho não penetrará no coração. Mas o chamado interno, ele é para aqueles que, uma vez tendo ouvido a palavra, no chamado externo, na pregação feita, abriram o coração para que Deus pudesse fazer uma grande obra. E todos esses que abrem o coração e que dizem sim para Jesus, só o fazem porque o Espírito Santo adentrou ao seu coração e mudou a sua natureza. Deu a eles uma nova perspectiva de vida. Injetou e introjetou emoções santas. E agora a palavra de Deus, o Evangelho, a mensagem de Cristo, faz todo
o sentido. E essas pessoas abraçam a fé e vivem uma nova vida em Cristo, um novo sentido para as suas existências. Eu digo a você nesta noite, a mensagem de hoje nos convida a pregar o Evangelho, a levar a mensagem a todas as pessoas. Esse papel cabe a nós, é um papel que nós não mereceríamos. Somos pecadores, somos falhos, mas aprove a Deus que os eleitos fossem, na verdade, alcançados através da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Pode salvar ao judeu, pode salvar também ao gentio, pode salvar as pessoas oriundas das mais diversas regiões do globo terrestre. Pode salvar as pessoas talvez mais endurecidas, mais empedernidas, aquelas pessoas que o coração é uma pedra, aquelas pessoas que, de repente, têm uma objeção a Deus porque sofreram na vida e atribuem a Deus a culpa. Até essas pessoas, a mensagem do Evangelho, ela pode penetrar e transformar completamente o coração e a existência da pessoa. Meus irmãos, em dias como os nossos, de violência, de agressividade, de rudeza, de falta de amor e compaixão, o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, pois ele é a mensagem de transformação que ele nos incumbiu de comunicar a todas as pessoas que passam pela nossa vida e pela nossa história. Que o Senhor nos abençoe, que nós acordemos para entender que ele nos deu roupa nova, que a nossa justiça própria não tinha e nunca terá condição de dar a nós algum mérito quanto à salvação. A salvação é graça, é a pura graça que pode atingir ao pior pecador que você encontrar na estrada da vida. Deus quer salvar pessoas de todas as classes sociais, de todas as conjunturas, de todas as realidades. Deus salva aquele que aparentemente é um homem bom, mas Deus salva também aquele que é um homem mau pelas suas ações claramente percebidas. Deus quer salvar pessoas que sentem dentro de si uma necessidade enorme de sentido para a vida. Pessoas que não conseguiram ainda encontrar, que não conseguem gerir a própria existência e que precisam desesperadamente, diante do altar de Deus, entregar-se por completo e convidar a Deus, esse Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, para adentrar a sua vida e gerir a sua história. Nós precisamos reconhecer, por mais sábios que sejamos, que nós não temos a condição perfeita de gerenciar a nossa própria existência. Nós carecemos dele, porque somente ele sabe o que é melhor para mim e para você também. É esse Jesus Cristo que nós temos que anunciar em dias como os nossos. Não promessas falsas, não utopias sem sentido, que só trazem frustrações, de homens cada vez mais que se revelam corruptos. Mas nós precisamos comunicar o verdadeiro Evangelho, porque esse sim trará mudanças substanciais e fará também mudanças substanciais em nossos dias, na sociedade, em nosso país e em todo o mundo.